A paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Eu queria dividir algo aqui no seu coração, um pouco do que pregamos, ontem, quarta-feira. Eu queria dividir aqui algo, eu não ia falar sobre isso, na verdade, não ia fazer um vídeo falando sobre esta mensagem, mas Deus me incomodou e eu vou dividir com vocês. No Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando nós falamos de Apocalipse, a Bíblia está nos reverenciando 3 dimensões de vida, foi as quais ele mostrou para João, numa mera visão que João teve quando ele estava na ilha de Pátimo, Você observa que João começou narrando Apocalipse 21, dizendo: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Observe que ele diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. A palavra passaram, ela não está no presente, nem está no futuro, está no passado. Deus está revelando para João na ilha de Pátimo 3 dimensões de vida. A primeira que João revela aqui que passou. Essa é a primeira que se passou. João diz que está no passado. A primeira que Deus mostrou pela visão. Qual é a segunda? É o mundo físico, o qual João, nesse exato momento presente, ele está tendo uma visão. Primeiro passou. Segundo, é o mundo físico, o qual João habita nesse exato momento presente, quando ele narra esse texto. E qual é o terceiro? É o mundo espiritual, os poderes do mundo vindouro que está lá em cima, na visão espiritual da Nova Jerusalém, da cidade santa, da cidade sagrada, que Deus está revelando a João em espírito, pelo lado de dentro. Porque as coisas de Deus, na carne não entende, só entende no espírito. Então Deus estava revelando a João como que é o céu pelo lado de dentro, mostrando para João as 3 dimensões de vida, e ensinando para João, revelando para João, ou melhor, mostrando para João, que para entrar na cidade santa, na cidade sagrada, na Nova Jerusalém, nós temos que vencer esses 3 níveis de vida. A primeira era o pecado, quando a gente era morto no pecado. Deus, pelo seu sangue, nos purificou. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, porque já vencemos por causa do sangue de Jesus. Qual que é o segundo nível de vida? A vida física. Temos que vencer ela, vencemos o pecado. Agora temos que vencer a vida física, que também é relacionada ao mundo, a vida física. E qual que é a terceira? A eternidade. Vencemos o pecado, agora a vida física, e a terceira será a eternidade, juntamente com Cristo. Essas 3 dimensões de vida que Deus revelou para João na ilha de Pátimo. Ou seja, passado, presente e futuro. Não pense você que a Nova Jerusalém, não é todo mundo que vai entrar, não é, ao contrário. A Nova Jerusalém só vai entrar quem tiver as vestimentas lavadas pelo sangue do Cordeiro, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não pense você que na Nova Jerusalém vai entrar de qualquer jeito, não. Para entrar na Nova Jerusalém, você tem que viver em santidade nesse mundo, tem que viver em oração, tem que saber o que é salvação, tem que respeitá-lo a vida com Deus, tem que amá-lo a vida com Deus, tem que conquistá-lo a vida com Deus. Para entrar na Nova Jerusalém, nós temos que abrir mão de muita coisa, eu vou te mostrar aqui. Eu vou ir para o versículo 4 para não demorar muito. Aquele que venceu o pecado e vai vencer a vida física, a Bíblia diz: e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, no versículo 4. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, quando a gente vence o pecado, é como se você estivesse vencendo a morte, porque o pecado é a primeira morte. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente vivia no pecado, era uma morte espiritual e a gente não se dava conta. Tanto que a Bíblia diz que Jesus, ele nos libertou do império de treva e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde a gente estava morto nos nossos delitos e pecado. A Bíblia deixa claro que o pecado é uma morte. Então, essa é a primeira morte que nós vencemos. E quando a gente vence a primeira morte, deixa bem claro no Apocalipse 21:4, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Ou seja, quando a gente vence o pecado, a gente tem domínio, autoridade, propriedade sobre a morte. A gente passa não a morte ter domínio sobre a nossa vida, mas a gente tem domínio sobre ela. E diz: já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele disse no versículo de número 6, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu,
a quem tem sede, Jesus falando, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É o que ele diz, que ao vencedor, ele dará de graça da água da fonte da vida. Que é o vencedor? É aquele que vence o pecado e recebe da verdadeira água da fonte, chamada fonte do Espírito Santo. Que quando a gente bebe da água da fonte do Espírito Santo, ela jorra no nosso ser, e uma vez a água da fonte do Espírito Santo jorrando no nosso ser, a gente caminha diretamente para a eternidade, ou seja, para a salvação, para reinar com Cristo Jesus. E ele finalizou dizendo no versículo 8, presta bem atenção no versículo 8: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, covardes, incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Aliás, o que existe de crente mentiroso é uma piada, como diz o da antena. A parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porque a segunda morte vai partir da morte física. A primeira morte era a morte do pecado, nós vencemos ela. A segunda morte é a morte física, quando a gente vive praticando essas coisas. A Bíblia chama de covarde os incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras. A todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, o lugar dos mentirosos, dos assassinos, dos impuros, dos feiticeiros, dos abomináveis, dos covardes, dos enganadores, dos idólatras, é no fogo do inferno. Isso aqui foi uma visão que o Todo-Poderoso deu para João quando ele estava na ilha de Pátimo. Deus mostrando para João 3 dimensões de vida e dizendo: nós teríamos que vencer as 3. A vida da morte lá atrás, a primeira, que era o pecado. Segunda, a vida física, que é a segunda morte. E a terceira será a eternidade com Cristo. Mas para a gente chegar na eternidade, assim como vencemos o pecado lá atrás, temos que vencer a vida física, o mundo físico. Porque essa vida física, ou essa vida material que nós vivemos, ela é relacionada às coisas do mundo. Também é relacionada à morte, porque o mundo leva para a morte. A terceira será a eternidade com Cristo. Nós temos que vencer as 3 por etapa: pecado, vida física e eternidade. Ou seja, Deus revelou para nós 3 dragões de vida para chegar à eternidade. Primeiro, passado. Segundo, presente. Terceiro, futuro, que é a eternidade com Cristo Jesus. Você está pronto para reinar com Cristo? Tem que vencer essas 3 etapas de vida, senão não pode chegar até lá. Só pode chegar na eternidade, beber da fonte da água da vida gratuito, como ele falou, que as coisas de Deus não são pagas. As coisas de Deus é gratuita, como ele falou aqui no versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Se você quer ser saciado pela água da vida, é necessário vencer essas 3 etapas. Aquele que vencer essas 3 etapas, a Bíblia diz, tem que deixar para trás a mentira, tem que deixar para trás o pecado, tem que deixar para trás a impureza, a feitiçaria, o engano, a idolatria. Tem que deixar tudo isso para trás. Vencer essas 3 etapas para poder reinar com Cristo. Porque a vida eterna não é coisa de homem, a vida eterna é coisa de Deus. Salvação não é coisa de homem, salvação é coisa de Deus. Salvação é algo tão forte, é algo tão sobrenatural, é algo transcendental, é algo que nunca subiu para o coração humano, é algo que nunca subiu para o coração do homem. Salvação é algo tão forte, tão poderoso, tão grandioso, que Deus revelou para João Espírito. Como que é a Nova Jerusalém? Deus revelou para ele Espírito. João foi agraciado, foi contemplado, foi maravilhado por essa visão. Poder ver o céu pelo lado de dentro. Se você ler essa mensagem por completo, você vai ver que Deus estava mostrando para João o céu pelo lado de dentro. Imagina a grandeza, as dimensões de Deus, as profundas revelações de Deus, ele mostrando para João cada detalhe da cidade santa, da cidade sagrada, da Nova Jerusalém, como é reinar com Cristo, como é viver na Nova Jerusalém, na cidade santa, na cidade sagrada. Deus revelou para João Espírito na visão que ele teve na ilha de Pátimo. Mas Deus falou para João, na ilha de Pátimo, que para morar na cidade sagrada não pode ser assassino, não pode ser incrédulo, não pode ser abominável, não pode ser idólatra, não pode ser mentiroso, não pode ser enganador, porque o lugar de todos esses é no lago de fogo junto com Satanás. Você está pronto para morar na eternidade? Vencer pecado, vida física, terceira eternidade. Tem que ser por etapa e conquistando dia após dia. E cada dia deixando para trás uma coisa, se desprendendo de algo, para que assim possamos nos aproximar de Jesus cada vez mais. Eu queria que você pensasse nisso e se preparasse, que a volta dele está mais perto que o que você imagina.
Mais tarde eu volto à meia-noite orando pela sua vida. Deus abençoe. Forte abraço a todos no nome de Jesus.